Essa é a real situação. Mas o cronograma mais provável, seguindo todos os passos, da forma como o Alexandre tem feito, implicam em Bolsonaro na prisão de agosto para setembro. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E qual é o terceiro elemento? Porque só o tirano e só os colaboradores não são suficientes. Há a necessidade da conivência do cidadão comum, do médico, da enfermeira, do cara da faxina. São os omissos. E eu digo isso, eu sempre falo isso com frequência, né? Hoje, dia de Papa Novo, que o cristianismo tem 2 tipos de pecados diferentes. Você tem o pecado da comissão, que é aquele que você, de fato, comete, e o pecado da omissão. Os 2 são pecados. O da omissão, eu diria que muitas vezes é pior e mais repugnante do que o pecado da comissão. Alguém que vê essas coisas e nada faz, não se engane, vai ter que prestar contas à própria consciência, mas acima de tudo a Deus. Certamente. Eu tô achando um calor aqui. Começa a chegar o verão na Flórida, a necessidade de que o estúdio seja resfriado antes do programa. Mas eu dizer que o Supremo Tribunal Federal tem um plano absolutamente maligno para colocar o presidente Bolsonaro na prisão até agosto. E eu não digo isso de orelhada. Qual seria a linha do tempo para essa conclusão? Vejam só, no dia de ontem, então, 7 de maio de 2025, Alexandre de Moraes marcou as datas para ouvir as testemunhas do processo. Segundo ele estipulou, em 19 de maio serão ouvidas as testemunhas da acusação. Em 22 de maio vão ser ouvidas as testemunhas ligadas ao Mauro Cid. E de 23 de maio a 2 de junho vão ser ouvidas as testemunhas de defesa. Depois de todas as testemunhas serem ouvidas, a lei dá 5 dias para que os advogados de defesa possam pedir diligências, investigações ou providências adicionais que acharem necessário pedir. É uma regra prevista na tal da Lei 8.038 e também no regimento STF e é parecida com o que existe no Código de Processo Penal. Não foi marcada ainda a data dos interrogatórios, que é quando os réus vão ser ouvidos, mas com base nos prazos usados até agora, é provável que essas audiências aconteçam ainda em junho de 2025. Estamos em junho. Depois das diligências pedidas pela defesa ou pelo indeferimento desses pedidos, que é o mais provável, e dos interrogatórios, tanto a acusação quanto as defesas vão ter um prazo excessivo de 15 dias para entregar os argumentos finais por escrito. E aí, como o recesso do Supremo Tribunal Federal vai do dia 2 ao 31 de julho, é provável que esses prazos terminem no início de agosto. Se houver recesso. Se houver recesso. Se houver recesso. É provável que haja? É porque o Alexandre não pode jogar sozinho. Se fosse o Alexandre sozinho, não haveria recesso. Mas como precisam os 5 integrantes da turma, todos os integrantes da turma precisam concordar em não haver recesso, não é uma impossibilidade. Não é uma impossibilidade. Vejam, se isso acontecer, o cronograma é antecipado em 1 mês. Mas é provável que os prazos terminem no início de agosto. E é importante ressaltar
que a lei permite que o ministro responsável pelo caso, no caso o Alexandre, peça novas provas mesmo depois das alegações finais, se ele achar necessário. O que não deve ocorrer. Mas terminada toda essa fase de coleta de provas e manifestações das partes, está pronto o processo para julgamento. Aí é o Alexandre pedir que o processo seja incluído na pauta do julgamento do STF. Aí, nessa sessão, a acusação e a defesa têm 1 hora cada para falar, podendo até haver prorrogação, e aí não há um prazo para a sentença final, mas segundo o Código de Processo Penal, a sentença pode ser dada até 10 dias após o julgamento, ou seja, até ainda em agosto desse ano. O que eu quero dizer? Vejam, nós estamos falando de pessoas que estão fazendo intimações na UTI, que estão se recusando a fazer intimações para testemunhas dele. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Defesa, que não estão dando prazos para os advogados analisarem os documentos. O julgamento está sendo feito a toque de caixa. Neste ritmo, daqui a mais ou menos 3 meses, Bolsonaro e os demais réus do tal núcleo crucial já podem ter sido julgados, condenados e mandados para a prisão. Essa é a real situação. Pode demorar 15 dias para mais. Há uma margem para erro. Mas o cronograma mais provável, seguindo todos os passos, da forma como o Alexandre tem feito, implicam em Bolsonaro na prisão de agosto para setembro. Essa é a situação atual do país. Não gostaria de dar uma notícia desagradável dessa, mas essa é a vida como ela é. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.